estar aqui, né? É um privilégio poder estar aí acompanhando ao vivo a programação. Tenho certeza que Deus tem muito para falar com a gente essa noite. Convido vocês a abrirem sua Bíblia no Salmo 96. Nós vamos estar lendo do 1 ao 4. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendiga o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível que todos os deuses. Esse é o Deus a qual a gente escolheu servir, né? Fomos escolhidos por Ele e aceitamos o convite. Por isso estamos aqui, né? Para poder cultuar o nome dEle. Com esse pensamento, convido você a fechar seus olhos para que a gente possa estar orando. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, somos gratos pela oportunidade de poder estar aqui na Tua casa. Somos felizes, Senhor, porque a Sua misericórdia se renova na nossa vida a cada dia. Que o Senhor possa se fazer presente nessa programação. Nós possamos sentir o Teu Espírito Santo e que nós possamos sair diferente ao qual nós chegamos aqui. Que o Senhor participe conosco, que o Seu nome seja honrado e louvado a cada dia através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Convido você, neste momento, nós vamos estar cantando o hino Confia. Você se sente incapaz, se a tormenta ronda o seu lar, não se esqueça, Deus traz refúgio e paz. Se o coração está em dor, a tristeza traz solidão.
Amém? Agora nós vamos estar cantando Missão. Não posso ficar olhando tanta gente levando a vida de forma tão carente, sem ter um pingo de fé e esperança, sem crer no mundo melhor. Estou aqui pra fazer a diferença. Eu vou em frente, não há quem me convença. Vou permitir, o Senhor vai agir, e usado então eu serei, cumprindo a missão, estendendo a mão, deixa Deus agir, levando o amor. Sair falando de Deus a toda gente, tentar pregar, visitar algum doente, estar de alguma forma sempre envolvido, deixando Deus conduzir. Pra quem precisa já é suficiente. O amor de Deus é tão forte e envolvente, sempre disposto e pronto estarei pra fazer a obra do Rei, cumprindo a missão, estendendo a mão, deixa Deus agir, levando o amor. É bom ouvir a voz de Deus, traz conforto e cura a alma. É bom sentir o seu poder atuando no viver. Enquanto eu puder falar, eu farei com minha vida, por onde o Senhor mandar, sem desanimar irei, cumprindo a missão, estendendo a mão, deixa Deus agir, levando o amor, cumprindo a missão, estendendo a mão, deixa Deus agir, levando o amor, cumprindo a missão, estendendo a mão, deixa Deus agir, levando o amor. Amém. Amém. Agora eu convido vocês a ficarem em pé e nós vamos estar cantando o hino oficial. Primeiro Deus. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer.
Muito obrigado, Senhor, por ter nos trago na tua casa mais uma vez, com cuidado e proteção. Que o Senhor seja com a mensagem neste momento, que o pregador, possa falar inspirado pelo teu Santo Espírito. E que a mensagem, possa achar guarida em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. O título da mensagem de hoje é A Todo Vapor e em Todos os Lugares. Vamos parar para pensar. Quando eu falo a todo vapor, o que vem na mente? Oi? Trem. Isso. Mas vamos pensar em outro meio de transporte. Por exemplo, um meio de transporte que eu consigo levar várias coisas, várias pessoas, posso levar muitos objetos e ele vai a todos os lugares numa rapidez imensa. Avião. Bom, o avião ele viaja, leva as coisas com agilidade, com velocidade, certo? De uma maneira rápida. Agora, vamos pensar um pouco. Fique com esse pensamento e vamos abrir a Bíblia. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Amém? Vamos orar. Querido amado Deus, Senhor, estamos aqui reunidos na Tua presença para nós falarmos do Senhor e aprender mais a Tua palavra. Peço ao Senhor que venha estar com cada um de nós, abençoe também essa pregação, para que tudo que possa ser dito aqui seja inspirado pelo Senhor. Que eu peço e agradeço hoje e sempre. Amém. Lá em Apocalipse 14, verso 6, diz assim, ó: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus, deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Agora vamos pensar. Nós já vimos avião voando, balão voando, aves voando, tem lugares que dá para ver cometas, mas vocês já viram algum anjo voando? Nessa visão de João, ele viu um anjo voando no meio do céu e ele tinha nas suas mãos uma mensagem. Que mensagem era essa? Lá no verso 7 diz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. No mundo que nós vivemos, nós estamos ocupados com os anseios da vida. Muitas das vezes estamos preocupados em conseguir coisas materiais e acabamos esquecendo das coisas do céu. Nós não nos damos conta que essas coisas são passageiras e que a nossa missão aqui na Terra vai muito mais além de conseguir coisas terrenas. Nosso dever no mundo é ganhar corações para o reino dos céus. Em Apocalipse 14, verso 6, também fala de um evangelho. Depois que fala do anjo voando no meio dos céus, fala que ele tem na mão um evangelho. E o evangelho não é qualquer evangelho. É o evangelho eterno. Ele é para toda a vida. Ele é o mesmo. Aqui fala que nos tempos de Jesus existiam 3 evangelhos. Um para ele, um para os gentios e outro para o tempo do fim.
Mas, de acordo com esse texto, com a Bíblia, não há mais de um evangelho, porque o evangelho ele é eterno. O evangelho é a boa nova que Jesus fez por mim na cruz do Calvário e do que ele está fazendo na minha vida nesse momento. O evangelho, ele é um todo, ele é completo, ele é total, ele é a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tudo isso constitui uma mensagem que o mundo precisa conhecer. E o instrumento que Deus escolheu para que o mundo conheça a verdade sou eu e você. O cordeiro que Jesus representava, o cordeiro verdadeiro que foi sacrificado, o cordeiro vencedor do Apocalipse, são ações e decisões que Jesus tomou e que o mundo precisa saber. Do princípio ao fim, de Gênesis a Apocalipse, tudo tem apenas um propósito: mostrar ao mundo o amor que Deus tem por suas criaturas. Bom, vamos agora abrir a Bíblia lá em Gênesis 3,15. Quem encontrar pode ler, por favor. Amém. Essa mensagem, esse verso de Gênesis 3,15, ele é chamado de proto-evangelho, que quer dizer o primeiro anúncio de salvação. Jesus é o evangelho, o núcleo, o centro de toda a nossa história. Por isso é importante conhecer o evangelho, ter sido alcançado pelo evangelho e poder se apropriar dele como Paulo fez. O evangelho é algo que pode ser compartilhado, implica responsabilidade por si mesmo e é dinâmico. É interessante notar que quando João viu que esse anjo tinha o evangelho eterno, esse anjo não estava sentado nem caminhando e muito menos estava despreocupado. Ele estava voando. O que significa, em linguagem profética, que a mensagem deve ser pregada com rapidez, sem demora. Todos precisam saber sobre essa mensagem para que cumpra a profecia de Mateus 24:14. O que está escrito lá? Vamos abrir a Bíblia? Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essa é a profecia de Mateus 24:14. Que esse evangelho ele tem que ser pregado a todas as nações, então virá o fim. E Jesus virá voltar com glória e majestade. Deus podia ter dado o privilégio de levar a mensagem ao mundo aos próprios anjos. Mas Deus sabia que nós não poderíamos alcançar a verdadeira felicidade se não estivéssemos envolvidos na missão. A pregação do evangelho é um privilégio. Os anjos gostariam de se encarregar totalmente dessa tarefa. Mas Deus deixou esse privilégio a cada ser humano que crê em Jesus. A pregação do evangelho é uma responsabilidade que devemos cumprir completamente a tempo e fora de tempo. Paulo foi pregador do evangelho eterno. Os apóstolos de Jesus foi pregador do evangelho eterno. O próprio Jesus também foi pregador. O mesmo evangelho se fazia presente, anunciava sua chegada e propósito. E assim como nossos antepassados pregaram este evangelho, hoje compete a nós terminar a obra de levar a esperança ao mundo que vive em crise. Como nós podemos levar a esperança ao mundo que vive em crise?
Há várias maneiras. Hoje nós temos muitos meios de pregar o evangelho. Não só presencialmente, mas nós temos também os meios de comunicação. Telefone, internet, as nossas redes sociais. Tudo isso pode ser usado para realizar a pregação do evangelho de forma rápida. Mas o Senhor, Ele quer que você pregue o evangelho, mas Ele não te obriga a fazer isso. Porque Ele quer que você faça parte da missão para você ascender aos céus, mas Ele não vai te obrigar você a fazer isso. Ele te dá a liberdade de fazer parte dessa maravilhosa obra que está em suas mãos. Qual é a sua decisão? Aqui conta a história de um senhor chamado Davi, de 48 anos, que começou a estudar a Bíblia com um jovem que estava fazendo suas práticas pastorais. Quando Davi começou a estudar, era impossível para ele deixar o cigarro durante o estudo bíblico. Aos poucos, Deus lhe deu forças para largar esse vício. O interessante foi que os vizinhos diziam ao jovem que ele estava perdendo tempo estudando a Bíblia com Davi, porque ele havia iniciado com os vícios de cigarro e álcool muito jovem. E qualquer esforço para mudar o rumo de sua vida e sua família eram em vão. 6 meses depois, Davi estava entregando sua vida a Jesus através do batismo. O poder transformador do Espírito Santo está além do nosso alcance. A nossa missão é colocar nas mãos de Deus e deixar que Ele nos use à sua vontade. E o resto, Ele fará. Eu já falei aqui que o Evangelho ele é eterno e que o Evangelho deve ser pregado. Só que tem mais um detalhe. O Evangelho ele é eterno, ele tem que ser pregado a todo mundo. A toda nação, tribo, língua e povo, como diz em Apocalipse 14, verso 6. Nenhum lugar deve ser ignorado ou esquecido. Todos são importantes, desde as pequenas cidades até os grandes povoados, vilas e bairros. Não se trata de vender todas as minhas coisas e ir a lugar distante para evangelizar, embora faríamos bem, já que esses são os lugares que ainda precisam ser evangelizados. Temos que trabalhar no mundo em que nascemos, vivemos e nos desenvolvemos. Deus tem um propósito para cada um de nós. Por isso, vivemos no lugar onde vivemos, porque é aí que Deus quer usá-lo para levar a mensagem às pessoas que ainda não conhecem. Ninguém deve ficar sem ouvir a Jesus e o seu grande amor. De acordo com o versículo, o evangelho é mais abrangente do que normalmente aplicamos. Nós nos conformamos com o nosso ambiente, mas as análises de crescimento da igreja revelam que 4 bilhões de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo evangelho, existem 4 bilhões de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo evangelho. E dentro dessas 4 bilhões da população, são população não cristã. Ou seja, temos evangelizado mais dentro da igreja do que fora dela. Cristãos evangelizando outros cristãos. Mas é um desafio grande evangelizar a população não cristã. Pessoas que não conhecem Jesus. E isso tem um nome. É conhecido como Evangelho Transcultural. Lá em Conselho para os Professores, Pais e Estudantes, na página 540, Ellen White diz: o Senhor requer que se façam decididos esforços em todos os lugares em que o povo nada sabe das verdades bíblicas. Cantar, orar e ler a Bíblia nas casas do povo é coisa necessária. Nós devemos pregar o Evangelho porque ele é necessário. Apresentar o Evangelho a um mundo que está em chamas deve ser a nossa maior prioridade. A pergunta é: quanto tempo nós temos dedicado para pregar a parentes, vizinhos e amigos que não conhecem a mensagem? Aqui também fala de uma outra história,
de Andrés. É um jovem que chegou a conhecer o amor de Cristo através de um missionário que viajava de moto todos os sábados, 120 quilômetros para estudar a Bíblia, com algumas famílias na área rural do Paraguai. Andrés se emocionou tanto com a mensagem da salvação que começou a contar a seus amigos e vizinhos tudo o que havia aprendido. Quando decidiu entregar sua vida a Jesus, através do batismo, já tinha 10 pessoas estudando a Bíblia com ele. Assim como Andrés, muitas pessoas que dedicaram seu tempo e esforço para fazer a obra que temos que fazer nessa terra. Se você ainda não faz parte desse grupo que dedica seus talentos e dons a serviço do Senhor, hoje ele lhe faz um convite especial para fazer parte desse exército, levando a esperança e a mensagem que o mundo precisa saber. Deus enviou seu Filho para que você e eu alcancemos a salvação e, através de esforços perseverantes, levemos outros aos pés de Jesus. Amém? Agora eu falei que o evangelho ele é eterno, que ele deve ser pregado e que ele deve ser pregado a todo mundo. Mas tem outro detalhe também. Ele tem que ser pregado a todo mundo e agora. Por que agora? Exatamente. A pregação do evangelho é algo que não deve ser adiado. É tão importante que tem uma característica de urgência, um toque de rapidez. A Igreja Adventista, se nós vamos parar para pensar, ela nasceu de uma urgência. E ela terminará com uma urgência de levar a mensagem especial ao mundo. A mensagem que todas essas coisas um dia terá fim e de que todo o mal desse mundo acabará. Nós não devemos procrastinar. Amanhã eu faço, amanhã eu prego o evangelho, amanhã... Não vou cantar hoje não, amanhã eu canto. Nós devemos não jogar para frente, mas nós devemos pregar agora. O momento é agora. A procrastinação é a ideia do inimigo. Ele sabe que o evangelho trará alívio e solução aos problemas humanos. E ele tenta atrasar isso o máximo possível. Quando Jesus estava prestes a ir ao céu, ele deixou uma grande comissão. Vamos abrir lá a Bíblia em Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20. Quem encontrar pode ler. Verso 20. Amém. Aqui Jesus fala, portanto, vão e façam discípulos. Ele está falando, vão agora e façam discípulos. É uma tarefa que é para todos. Não é só para um grupo, só os líderes da igreja, não somente os que estão à frente de cargos na igreja, não. É todos. Todos nós devemos pregar a mensagem do evangelho, fazer discípulos, levar pessoas a conhecer Jesus. Às vezes, queremos nos esquivar dessa tarefa, pagando instrutores bíblicos ou fazendo projetos para outros fazerem. Mas a verdade é que a pregação do evangelho eterno deve envolver todos nós para que a tarefa seja mais eficaz e possamos alcançar todo mundo. Um pensamento diz: as tarefas fáceis que não se fazem a tempo se tornam difíceis. As difíceis que não são feitas a tempo se tornam impossíveis.
Hoje é o momento de tomar uma decisão, de viver levando a mensagem àqueles que não o conhecem e de quebrar barreiras que nos levam a, de alguma forma, temer a rejeição. Somos apenas instrumentos na mão de Deus. Nossa tarefa é pregar agora, nesse tempo. E a tarefa do Espírito Santo é convencer as pessoas de todo pecado, justiça e juízo. Irmãos, a nossa tarefa agora, neste momento, é pregar o Evangelho e deixar que o Espírito Santo converta os corações. Nós temos que levantar, não ficar estagnados, parados. O momento é agora. Aqui o pastor Samuel Arce, ele fala assim, ó: gosto muito de ciclismo e com pouca experiência que tenho, aprendi que para ganhar uma competição é preciso trabalhar em grupo. Todos devem trabalhar com o mesmo objetivo, chegar primeiro na linha de chegada. Outra coisa que aprendi com o ciclismo é que é preciso estar sempre com a visão fixa no ciclista que conduz o pelotão, pois é ele que vai guiando o grupo e sinalizando os possíveis perigos. Disso podemos tirar pelo menos 2 aplicações para a nossa vida. Primeiro, para alcançar pessoas do mundo inteiro com a pregação do Evangelho Eterno, devemos unir e trabalhar com grupo. Nós não devemos ir sozinhos, e sim com um grupo, a igreja junta, levando a mensagem. E segundo, para que isso seja uma realidade, não devemos desviar os nossos olhos do líder do nosso pelotão. Quem é o líder? Jesus Cristo. Irmãos, a mensagem de hoje é bem curtinha, mas ela tem um significado muito importante. Nós devemos pregar o Evangelho a todos os lugares. Por isso do título, a todo vapor e em todos os lugares. Não é algo que deve ser pregado só para um número X de pessoas, não é algo que deve ser pregado somente para aqueles que já conhecem, né, trazer pessoas de outras denominações para dentro da igreja, não. O Evangelho ele tem que ser pregado a todos. E todos os dias, Deus ele faz um convite especial para nós. E hoje não seria diferente. Ele chama todos para fazer parte desse exército. O exército que leva a mensagem de salvação a toda tribo, língua e povo. Você aceita o chamado de Deus que Deus tem para a sua vida hoje? Se sim, que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé e vamos cantar a música Mensagem ao Mundo. Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar. Um hino de
afastar pecados e a glória de Deus mostrar. E a glória de Deus mostrar. Pois Jesus nosso Rei em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Oremos. Querido amado Deus, nós ouvimos neste momento a sua mensagem. Pedimos ao Senhor que venha estar conosco, que o Senhor enche o nosso coração para que nós possamos pregar do Senhor às outras pessoas. Que o Senhor venha estar também com os irmãos que não estiveram aqui. Que o Senhor sabe o motivo, o Senhor venha abençoar cada um deles e os que estão aqui também, Senhor. Que o Senhor leve eles em paz e os abençoe em nome de Jesus. Amém. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça.